Iniciando o treininho, hoje é 50 minutos correndo leve. E aí hoje eu vim pra praia, e essa praia aqui tem uma orla muito extensa, então vou conseguir ir bastante lá pra dentro, assim. Eu ainda tô com a panturrilha gritando do último treino, que foi durante 1 hora, e eu peguei uma puta ladeira, um puta morro, indo pro outro lado, querendo conhecer o território, né? Onde eu vim parar, olha isso, velho. É tudo super desértico, mas tem várias construções nesse caminho. Ou galera pescador, que faz essas cabanas pra se proteger na hora de vir pescar. Ou a galera, enfim, situação de rua, não sei, né? Mas tem várias situações como essa, várias cabaninhas assim. Olha que loucura, mano. A parada mais encantadora da minha vida, de ser protagonista da minha rotina, é conseguir viver experiências que ninguém tá vivendo e que eu fiz exatamente somente por mim e só comigo. Cara, isso dá um orgulho, isso forja o nosso caráter, a nossa determinação, a nossa autoconfiança no nível. Mano, só eu corri durante 50 minutos numa praia deserta e vim parar numa cabana como essa, num mar como esse, tá ligado? Só eu me coloquei aqui juntinho, lado a lado com a natureza selvagem. Só eu que tô construindo esse vídeo e vivendo essa história, tá ligado? Só eu, mano. Essa é a minha história. Isso é muito incrível, velho. Isso é muito poderoso. E o que eu mais amo é que hoje o meu trabalho é te conduzir a viver como protagonista da tua rotina também, cara. Existem situações, cenas como essa, que estão esperando você e que eu não vou viver. Só você vai viver. Mas pra isso você precisa ocupar o teu centro, ocupar o seu lugar nessa história. Senão, velho, você tá colocando outras pessoas como protagonista aí na tua rotina e aí você tá só acompanhando. Tá só deixando os dias passar. Só que tem experiências, mano, que eu jamais vou viver e só você. Tá reservada só pra você, mas pra isso, você precisa ocupar o teu lugar. Ocupe o seu centro, velho. Só assim um cafezinho, né, pra poder lidar com esse tempo de Florianópolis, que ali agora tá aqui, ó, 15 graus. 15 grauzinhos. E pra um carioca, meu filho, isso é muita coisa. Gente, isso aqui é meu planejamento diário no Notion, né? Então eu fiz pouca coisa até agora, fiz pouca coisa assim, né, do que tá aqui. E aí eu vou fazer agora um conteúdozinho pra chamar pra live de hoje. Hoje eu retorno com as lives.
E daqui a pouco eu falo com vocês sobre esse lance do planejamento. Tenho que fazer minha revisão semanal, planejamento da semana, mas também o planejamento do mês, que vai tomar um tempo bacana também. Eu vou mostrando pra vocês isso. Eu fico pensando como uma pessoa pode ter uma alma tão exploradora como eu, mano. Cara, eu acho que as coisas que eu mais amo é descobrir lugares novos. Tô trabalhando, fiz o Reels, lancei conteúdo, e aí agora eu ia responder o direct, e eu falei, velho, tá muito frio, vou pra rua pegar um sol. Só que no final da rua que eu moro, assim, em frente, tem um terreno baldio, tá ligado? Que é particular, e aí as pessoas não entram aqui. E aí eu entrei. E tcharam, mano, um gramão assim, velho. Enfim, só agradecer a Deus mesmo por ter a oportunidade de ver essas coisas. Agora você imagina como que deve ser a brisa de morar nesse lugar lá, ó. Olha isso, olha essa casa. No meio dessa... Quem são os vizinhos? Só os animais. No meio dessa floresta, zona. Olha que loucura, mano. Olha essa casinha. Yes. Eu sou fascinado por doce, né? Então eu acabei de fazer essa receitinha aqui com 2 bananas, 2 ovos, aveia, farinha de aveia, um pouco de panqueca. Só que como eu comprei, né, o velho homem se manifestou ontem, eu comprei aquela barra de chocolate branco, eu quebrei pedacinhos dela e coloquei aqui também. Não tem açúcar, né? O ideal era, a ideia principal é que eu coma isso para substituir o doce de açúcar. Mas nesse caso tá contaminado com essa barrinha e tá tudo certo. Chazinho de gengibre para me acompanhar e precaver a garganta nesse friozinho. Assistindo a aula da formação que eu tô fazendo aqui de inteligência emocional e treinamento comportamental. O que você faz quando você sai do eixo? O que você faz? Como você lida consigo quando a vida real bate na tua porta e você sai da rotina ideal que você tem para você? Bom, se você é da mesma vibe que eu, você tem um padrão idealizado de como você deveria ser, né? Uma noção própria que você desenvolveu da sua melhor versão e a vida real vem e te atropela, tá certo? Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. E a maioria das minhas mentoradas que chegam pra mim tem esse padrão de se enrijecer, de criar, mano, criar os próprios termos de como elas deveriam ser e isso abrir espaço para um perfeccionismo que mais atrapalha do que ajuda, tá ligado? Bom, eu tô há anos sendo aqui uma referência de bem-estar e de rotina, né? E eu consigo ser muito constante em relação hoje em dia, né? Em relação ao meu autocuidado, ao meu bem-estar. Isso se dá porque eu consegui, com o tempo, depois de muito apanhar, desenvolver uma nova visão sobre a constância. Eu não enxergo a constância de forma linear mais. Eu entendo que ela é cíclica. Preciso ter a capacidade de aprender a surfar nessas ondas cíclicas. Então, tudo que eu tenho desenvolvido dentro do meu conteúdo, dentro da mentoria, é justamente essa habilidade de cair e levantar. Todas as ferramentas, as técnicas que eu apresento ali, e começando pelo nosso processo de acolhimento do corpo emocional. Porque muitas vezes as nossas quedas, se a gente olha, por exemplo, de maneira muito objetiva, a gente começa a colar em nós o adesivo do fracasso. Eu queria ir numa direção, não consegui, logo fracassei. Sendo que existem entrelinhas a serem lidas e isso exige essa autoanálise, isso exige uma compreensão e uma leitura do seu mundo emocional. E é isso que eu tenho feito dentro do meu trabalho hoje em dia. E aí, compartilhando com vocês, hoje mostrei aqui esse início de um dia que não é o comum que eu tenho vivido no último mês. Eu tenho acordado muito mais cedo porque eu tenho desenvolvido uma rotina da manhã, onde eu trabalho a minha mentalidade, onde eu trabalho a minha frequência, onde eu medito, onde eu faço atividade física, e isso é muito tempo, é um luxo, né? E ao mesmo tempo eu tenho muita demanda para fazer em relação ao trabalho, muita parte administrativa também, né? Dar conta de administrar, falar com as alunas, criar conteúdo, é um fluxo grande. Para que é isso, né? O que eu estou vivendo nesse momento é tornar o sol crespo, sair de um lugar do empreendedor e ir para um lugar de fato de empresa, sair do eu presa para ir para a empresa. E aí eu começo a aprender sobre departamentos mesmo, sobre entender tipo de que a empresa se divide, né, entre marketing, vendas, entrega operacional e burocrático. Imagina, gente, eu não tinha essa noção antes. Eu só, enfim, dava aulas de yoga online, fazia atendimentos com tarô
e não tinha as coisas dessa forma tão séria. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer investimentos altos e eu começo a tornar isso algo maior, eu começo a sentir muito medo, né? E aí, quando a gente sente medo, de novo, o que que é o medo? É o mundo emocional. A gente vai reagir. E muitas vezes essa reação é sobre fugir. E para onde você vai fugir? Você vai fugir para os seus lugares comuns de fuga. Se ligou? Então, essa é a primeira parte que eu trabalho na mentoria com a galera que chega. A gente mapeia quais são os nossos medos, as nossas fugas e as nossas compulsões. Porque quando você se predispor a ir na direção de onde você deseja, do seu ponto B, que é algo que a gente define dentro da mentoria, você vai querer voltar, velho. Você vai querer, tipo, dar um passo para trás. Se ligou? E isso acontece de forma cíclica, isso vai acontecer para sempre na nossa vida. Mas quanto mais você ganhar a habilidade de ler as suas emoções, maior vai ser a sua condição de levantar quando você cair. E esse vídeo aqui é ao vivo um levante meu, sabe? Porque eu caí nessa última semana. Eu tava acordando entre 5 da manhã e hoje eu acordei era 7 e pouca. Não que o horário é só o resultado de um processo. O que importa é o processo. E aí, bom, eu tava muito focado em fazer toda essa reestruturação da empresa, só que chegou uma hora que os desafios ficaram grandes, maiores do que os que eu já tinha vivenciado. Fiquei com medo. E aí a consequência disso foi um pouco de fuga, se ligou? Então voltei pro Tinder, por exemplo, entrei no Grindr, tá ligado? E aí a gente começa a dispersar essa energia dentro dos lugares possíveis, assim, de ter um datezinho. E, gente, nada contra, não é que ter um date seja algo demoníaco, mas tudo tem o seu tempo e sua hora. E aí quando a gente faz esse investimento de você ler o teu mundo emocional, você começa a entender o porquê das coisas. Uma coisa é você ter um date com alguém que ornou, fez muito sentido com o que você quer pra você, com a sua nova versão, com o que você está construindo, com quem você é. E outra coisa é você se permitir ter um date para fugir do desafio de se tornar quem você está buscando ser. Pegou? Se ligou? E aí a gente tem um padrão de comportamento cada um, né? Só que tem alguns que é muito humano, velho. Um deles é justamente o prazer. É a fuga pro prazer. E é o que a procrastinação gera, que a sabotagem gera, né? Eu tenho algo aqui que é muito difícil e eu tenho algo que vai me dar um prazer a curto prazo. E aí a gente tem os nossos vícios, né? As redes sociais, por exemplo. E aí por que é tão difícil manter a constância? Por que é tão difícil manter a disciplina, muitas vezes por uma falta, né, de clareza de todo esse movimento, de todo esse processo, uma falta de condições de ler o seu mundo emocional, de compreender, ler as entrelinhas, de compreender essas dinâmicas, de mapear os seus medos, de mapear o seu padrão de comportamento, de mapear suas compulsões, de mapear as suas fugas. E aí eu me sinto muito feliz de nossa, eu me sinto muito feliz de compreender, de me compreender, compreender meu mundo emocional, de saber como levantar. Nesse sentido, eu percebi que eu estava sentindo muita falta de mostrar minha vida, de contar aqui meu processo. E eu percebi que eu precisava me ocupar de mim. E é o que a gente faz quando eu falo de ocupar o centro, e é o que eu faço com as minhas mentoradas. Frente a um grande desafio, você precisa ter muito claro qual é o seu ganho, para onde você está indo, sabe? Qual é o seu objetivo em enfrentar esse desafio? Porque se isso não tiver claro, se você não aumentar o prazer, a recompensa que você vai ter depois disso, você vai fugir. Você já vai fugir, tá ligado? Mas você não vai conseguir sair da fuga, sair do padrão de fuga. Eu, por exemplo, entrei em padrão de fuga e conseguindo ter clareza sobre, e antes eu não tinha essa clareza. Então antes eu caía no looping da fuga. E aí quando isso acontece, é onde você começa a criar um novo processo de identidade. Você começa a dizer: eu não sou constante, eu não sou disciplinada, isso não é pra mim, eu não tenho jeito para isso. E aí você começa a desistir e volta a seguir só o baile, seguir um dia após o outro e só conseguindo cumprir com as tarefas, as demandas daquilo que vem do externo para você, como por exemplo com o seu trabalho e os compromissos com outras pessoas, e não consegue se auto-elaborar e se auto-administrar. Então, assim, o nosso mundo emocional tem muito a ver com a nossa condição de ser constante na nossa rotina. Eu hoje mesmo, daqui a pouco, vou fazer a live, né, 19h19 no Instagram, então me sigam no Instagram, gente, para poder acompanhar. E essas lives que eu faço no Instagram, na verdade, depois são disponibilizadas no Spotify e aqui no YouTube em episódios grandes, então pode ser que você
que esteja assistindo isso aqui agora já me acompanhe pelo podcast, mas se não, fica aí o convite, porque lá a gente consegue desenrolar isso num tempo outro, num ritmo outro, numa profundidade maior também. Mas eu tô muito feliz de estar retornando e eu tô pretendendo fazer esse tipo de vlogzinho assim, mostrando a rotina e ao mesmo tempo comentando sobre aqui com vocês semanalmente. Então me diga se você gosta desse tipo de conteúdo e continua aqui comigo e deixa seu comentário sobre como isso chegou até você. Espero que tenha feito sentido e que contribua aí com a tua jornada. Daqui a pouco eu vou entrar na live, mas esse é o meu guia do planejamento mensal. Eu acabei de abrir o mês de julho. E aí, abro o mês de julho e aí eu vou rever como foi o meu mês de junho e seguir no planejamento do mês de julho, com metas, intenções, e tem esse momento aqui que eu vou tirar a carta da energia, né, do meu trabalho e a minha energia no tarô pro mês de julho, que está começando hoje. Para os curiosos, essa vibração foi porque a carta do meu trabalho foi a força. E aí na força, velho, eu me sinto muito empoderado, né? Aqui, pô, olha essa mulher, ela tá dominando esse leão, não fazendo um esforço ferrado. Ela tá fazendo isso através do magnetismo, sabe? Tem uma certa leveza nessa força. É a lei do mínimo esforço. E não tô falando sobre você não se esforçar, mas é você se esforçar ocupando o seu lugar de poder. O que tem muito a ver com você voltar a esse centro que eu tanto digo aqui, né? O próprio fato de eu estar usando a minha força criativa, que é essa amarelo aqui da inspiração no fundo, agora criando esse vídeo, eu ter sentido de voltar a criar vídeos para o canal e voltar a criar conteúdos, é uma forma, uma interpretação minha de eu resgatar essa minha força, tá ligado? É algo que faz muito parte de mim e que no mês de junho eu parei de criar conteúdo porque eu precisei rever o meu posicionamento e olhar para esse lado mais estratégico do negócio. E agora eu volto para a parte mais criativa, me autorizei a isso, né? E isso, por si só, me retorna muita força, porque eu fico vulnerável enquanto ser humano. Eu digo na minha terapia mesmo, né, que eu identifiquei 3 pilares que me sustentam, saca? O primeiro é atividade física, e isso eu não cessei de maneira alguma no mês de junho. O segundo é autogestão, que eu resgatei no mês de junho com maior afinco, disciplina, que tem muito a ver com exatamente isso que eu estou fazendo agora com vocês, esse planejamento. E o terceiro pilar é a força criativa, né? Porque, como vocês sabem, eu sou artista, né? Então, eu tô há anos aqui criando ou através da fotografia ou através da criação audiovisual. Então, esse tipo de vídeo, como esse que vocês estão aqui agora, é muito propulsor, é muito nutritivo para mim, é muito necessário. E eu não estava fazendo ele. E aí, minha segunda carta foi quase não a energia do meu trabalho, mas a minha energia para que eu possa alcançar essa força. E aí foi a nossa queridíssima Torre. Queridíssima e temida ao mesmo tempo, né? Por mim ela é querida, que é uma carta de tipo, nada vai ficar sob o lugar. Aqui os personagens da carta estavam grandes demais para esse lugar e eles precisaram sair desse lugar comum. E quando eu falo das mudanças de posicionamento que eu estou fazendo aqui na rede com vocês, na minha mentoria, a mudança na minha entrega, uma mudança de postura, sobretudo interna e ao mesmo tempo no externo também. Então é sobre se comprometer com uma nova, por exemplo, essa fuga que eu tive agora de voltar pro Grindr, né? Eu não estou dizendo que eu vou ficar em celibato durante esse mês, mas ao mesmo tempo eu tenho clareza, como expliquei para vocês, no meu propósito. Então, a torre é sobre eu não voltar para aquele lugar anterior, entende? E manter o meu compromisso para esse novo lugar que eu estou criando para mim. Então, eu particularmente fiquei muito feliz. E aí agora, a minha próxima parte é fazer justamente a minha afirmação pessoal, que eu leio em frente ao espelho todos os dias, como vocês viram hoje de manhã, só que eu vou fazer uma nova afirmação baseada nessas duas energias. E é isso que eu faço todos os meses comigo e também faço com quem somos mentoradas. Maneiro, né? Seguimos. Daqui a pouco tem live, gente. Lookzinho de dormir já, mas eu vou comer. Eu não consegui comer antes da live porque eu comi aquele bolo à tarde, mas
Eu poderia deixar não comer porque tá tarde pra eu dormir melhor, mas eu vou comer porque eu quero. Vou comer uma tapioca com ovo e queijo sucinta e fazer o chazinho, né? Um chazinho de capim-cidreira, que é o meu sonífero pra dormir. E aí eu vou terminar de planejar meu mês, somente amanhã. Mas é isso, não, vocês não vão comigo até amanhã. Eu vou lá que encerra aqui mesmo. E eu tô muito. Acabei de fazer a live e eu falei sobre como eu tô feliz de retornar com vocês aqui no YouTube. Então, recebam com muito amor e carinho esse pedaço de mim aqui, tá certo? E de coração, gente, que a gente possa seguir ocupando o nosso centro, manifestando, né, o protagonismo na nossa própria vida, na nossa rotina, tá certo? Deixe seu comentário aqui sobre como isso chega pra você.